Qual foi a motivação, Julie? Por que alteraram o decreto? Porque vamos entender o seguinte: o que a gente tem? A gente tem lá na nossa estrutura de normas, né? A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o nosso Código de Mineração, que é de 1967, o Código de Mineração, e abaixo do Código de Mineração tem outras leis, né? O Código é um decreto-lei, mas aí na mesma hierarquia do Código tem outras leis, né? Por exemplo, a lei lá do regime de licenciamento, tá certo? E abaixo do Código vem o regulamento do Código, que era um decreto de 1968 e desde 2018 especificamente entrou em vigor dia 5 de dezembro de 2018, a gente tem então o decreto 9406 de 2018, que é o atual regulamento do Código de Mineração. E isso que a gente vai discutir na aula de hoje é um decreto desse ano, o decreto 10965 de 2022, que ele alterou o regulamento do código. Então, por isso que ele é muito importante para a gente. Tem várias mudanças bem importantes aqui. Umas que a gente vai ter algumas opções interessantes aí que eu julguei, tá? E outras porque trazem aí algumas obrigações. Então, com as alterações, né, na Política Nacional de Segurança de Barragens, teve algumas alterações, então meio que teve que se adequar a essas alterações da Política Nacional. Foram necessárias também essas mudanças para haver uma compatibilização com a Lei de Liberdade Econômica, tá certo? Principalmente com relação à simplificação de procedimentos e tudo mais, tá certo? E também a outra motivação principal foi a simplificação de procedimentos para empreendimentos de pequeno porte, tá? Então essa é a motivação, as principais motivações das alterações do regulamento do código. E quais são os 5 principais pontos que foram trazidos aí por essas alterações? Um deles, a simplificação de procedimentos, a gente vai ver quais são. Outro, relacionado a responsabilidades e obrigações do minerador, muito importante aqui para gente. Um outro ponto que eu achei bem interessante, que eu coloquei pesquisa complementar entre aspas, porque o nome técnico correto não seria esse, mas eu acredito que a gente vai acabar chamando aí de pesquisa complementar, tá? Mas a gente vai entender o que exatamente seria isso. O outro ponto é relacionado à aprovação tácita, a gente vai ver que aprovação é essa, em que caso se aplica e tudo mais. E o outro principal ponto é com relação às sanções administrativas. Então, houve uma mudança substancial com relação às sanções, principalmente com relação a valores, e a gente vai entender aqui nessa aula. Então, o primeiro ponto, com relação à simplificação, né, de procedimentos, tá certo? É isso mesmo, a simplificação de procedimentos. Então, trouxe aqui que a ANM tem que estabelecer critérios simplificados para as análises de atos processuais e procedimentos de outorga para a substância. Julie, para tudo? Não. Para os empreendimentos de pequeno porte ou aqueles de aproveitamento das substâncias minerais de que trata o artigo 1º da Lei 6567/78. A Lei 6567/78 é a lei que fala do nosso querido regime de licenciamento. Então, a gente vai ver aqui, lá no item de aprovação tácita, o que mudou com relação aos empreendimentos que optam, os que podem, né? Nem todos podem, mas os que podem e dos que optam pelo regime de licenciamento. Então, o regulamento ele falou, olha, tem que simplificar a análise de atos processuais relacionados à outorga para empreendimentos pequenos e que aproveitam as substâncias que trata do artigo 1º da Lei 6567. E aqui na Lei 6567, eu não vou ler todas, né, as substâncias, mas são as substâncias relacionadas aí ao regime de licenciamento, tá? Outro ponto relacionado à simplificação de procedimentos. Vocês se lembram quando houve o REPEN e aí a gente acordou um belo dia e aí o requerimento de pesquisa, ele não era mais da forma como a gente conhecia, e a gente acordou um belo dia, era o REPEN, que é o sistema, né, que hoje a gente faz o requerimento de pesquisa para áreas livres.
E aí eu lembro que na época a gente fez até uma aula aqui no YouTube, na época, discutindo aí essa legalidade do REPEN e tudo mais. Aí o regulamento agora, essa alteração, o que foi trazido? Olha só o que eles alteraram para adequar e para reforçar a legalidade do REPEN. O requerimento de autorização de pesquisa pode ser protocolizado eletronicamente, conforme dispuser normas da ANM. Ou seja, quando começaram com o REPEN, eu não lembro exatamente quando foi isso, causou-se uma estranheza muito grande e uma divergência aí de opiniões quanto ao REPEN, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente discutiu isso na época com relação ao artigo 16 lá do Código de Mineração e tudo mais. E aí agora o regulamento ele trouxe, olha, o requerimento de pesquisa pode ser feito por meio eletrônico, reforçando então a legalidade do sistema lá do REPEN. Outra situação com relação à simplificação de procedimentos é que o regulamento trouxe que a ANM vai estabelecer em resolução critérios e procedimentos para análise do relatório final de pesquisa, inclusive quantas hipóteses em que será necessária a realização de vistoria no próprio local. O que significa isso? Significa que a análise dos relatórios finais de pesquisa, eles podem ser simplificados e dispensada a vistoria. Hoje, a gente sabe que já se aprova alguns relatórios sem vistoria, mas isso não tinha nada específico na norma sobre isso, né? Então, o regulamento trouxe isso, né? Essa alteração do regulamento. Que a ANM vai estabelecer, então, esses procedimentos aí para análise do relatório final de pesquisa. Então, a gente já pode esperar uma resolução que vá tratar da análise de relatório final de pesquisa, falando dos casos que devem ou não ter vistoria. Qual que é o objetivo disso? Agilizar os procedimentos, simplificar os procedimentos na ANM. Eu vejo também como uma coisa muito positiva, né? Essa simplificação aí de procedimentos. Hoje mesmo eu estava analisando um processo, deixa eu ver se está aqui, porque não, o papel não está aqui mais, analisando um processo de 2001, com relatório entregue em 2003, algo assim, e até agora o relatório não foi analisado. Então, quer dizer, quantos processos, depois vocês falem aí para mim no chat se vocês têm algum processo nessa circunstância que anos e anos para um relatório final de pesquisa ser analisado. Por quê? Hoje, eu já estou vendo, né, por mais que não tenha nada em resolução, a ANM já tenha aprovado alguns relatórios sem vistoria. Eu não sei se eles têm algo interno lá, algum procedimento interno com relação a isso, mas agora isso vai ficar mais claro para a gente quais são as regras para a análise desses relatórios finais de pesquisa. Então, isso vai facilitar a vida do minerador, isso vai facilitar a vida dos técnicos, e aqui eu chamo a atenção para os profissionais que elaboram esses projetos técnicos. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, que a tendência é que a responsabilidade não fique na mão da agência. Olha, a ANM aprovou? Não. A responsabilidade, a tendência é que ela vá cada vez mais para o profissional, aquele que assina a RT, que elabora aí esses projetos técnicos, tá? Então, eu vejo também como uma forma de valorização do nosso trabalho, além de facilitar aí para o minerador, para quem deseja ter o seu relatório aprovado mais rapidamente. Então, isso daqui, vamos aguardar, então, uma resolução sobre isso. Então, essas foram as principais mudanças com relação à simplificação dos procedimentos, tá?